tudo bem? Bom dia. Vocês não vão me ver muito bem. Aqui nós saímos do orquidário e viemos para a área de serviço. Agora eu vou mostrar para vocês como que é simples tirar essas plantas de dentro do frasco. O que acontece? Esses frascos ficam em média 1 ano e meio para poder ficar pronto. Levam, né, em média 1 ano e meio para poder ficar prontos. Você manda a semente para o laboratório ele faz esse serviço de semeadura. Tá vendo aí? Vou abrir a porta aqui que eu acho que vai facilitar a iluminação do ambiente. Esses frascos, eles ficam lá durante esse período e se desenvolvem. As sementes se diferenciam formando de protocormos, plântulas que depois geram as suas raízes, até chegar a esse nível, onde elas estão prontas para serem replantadas. Eu disponibilizo esses frascos para venda e muitos amigos compram aí, e algumas pessoas também sentem o desejo de comprar, porém não compram. Por quê? Porque sentem uma insegurança em abrir esses frascos. Mas é o seguinte, pessoal, aqui dentro as plantas estão esterilizadas, ou seja, eu não posso simplesmente pegar, esse aqui eu coloquei água já, posso fazer isso. Eu não posso pegar simplesmente, eu vou vender uma planta dessa daqui, tirei uma planta, veio duas, né, na realidade. Tirei uma planta dessa daqui e vou vender. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o restante agora, a partir do momento que eu abri a tampa do frasco, deixou de ser esterilizado e passou a ter contato com o ambiente externo. Começou a ter contato com o nosso ambiente, que é um ambiente contaminado por fungos, bactérias, outros seres patogênicos. Então, a partir de agora, a partir do momento em que eu abrir esse frasco, eu precisarei remover todas as mudas daqui. No caso, a gente põe um pouquinho de água para isso. Você abre o frasco, põe um pouquinho de água, gira ela um pouquinho aqui dentro, ela já solta o meio de cultura, que é essa gelatina, que tem os nutrientes, os açúcares, e no caso do meristema, até os hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento dessas plantas, desses vegetais aqui. Você vai tirar tudinho, depois nós vamos dar mais uma lavada, para poder remover qualquer restante de gelatina desse meio de cultura. Porque da mesma forma que isso é nutritivo para as plantas, também é nutritivo para os fungos, para as bactérias. E não é fungo, bactéria que nós queremos cultivar, não é verdade? Então, cada frasco desse meu eu peço para poder o laboratório colocar em média 25 plântulas. Porém, em alguns casos onde as plântulas são mais fininhas, como esse, que é um cruzamento de braçávola com Cattleya forbese, eu peço para poder colocar 30 a 35, porque cabem aqui dentro, certo? Essas plantinhas, depois de colocadas aqui, pessoal, e lavadas, tudo direitinho, nós vamos plantar no esfagno, que é o musgo, né? Esse é responsável pela fixação das mudas nesse primeiro período em que as mudas ainda são muito pequenas, ainda muito sensíveis e necessitam de uma certa quantidade de umidade. Então nós plantamos no musgo, e eu tenho também esse material disponível, tá? Se alguém tiver interesse de adquirir para poder plantar seedlings, né? O pessoal que abre frascos aí, eu sempre tenho esfagno, esse musgo disponível. Aqui nós temos outro prato, eu vou estar lavando e colocando aqui. Vocês estão vendo que é uma coisa bem simples. A partir daqui, as plantas vão ter melhores condições de luminosidade, umidade, trocas gasosas, porque ela vai ter toda a atmosfera para poder respirar, né? Antes elas ficavam limitadas ao frasco. E tem outro detalhe também, tem uma situação chamada alelopatia, onde as plantas elas batalham uma guerra química, podemos assim dizer, onde fito-hormônios são lançados no meio de cultura e na própria atmosfera do frasco, onde uma muda fica competindo por espaço, nutrição e luminosidade com a outra. Nós podemos observar isso na natureza também em pomares, por exemplo. Quando tem uma grande árvore e embaixo da árvore você vê que não nasce nada. É exatamente isso. Não é só pela sombra. Muitas das vezes é pela alelopatia, que é uma guerra química, que as plantas travam tentando conseguir melhores condições de luminosidade, nutrição e umidade. Beleza? Essas mudas aqui, como qualquer outra orquídea, pessoal, vão levar uma média aí de 3 anos, 4 anos para poder florescer, tá? Tem orquídeas que levam um pouquinho mais. O grupo das Cattleyas, por exemplo, levam um pouquinho mais, inclusive chegando a 7 anos, 8 anos. Eu já ouvi relatos de Cattleyas que demoraram bastante para poder florir pela primeira vez. E já li alguma literatura também a respeito de uma espécie de Paphiopedilum, né?
são aquelas orquídeas sapatinho, onde a planta demora 15 anos para poder dar a primeira floração. Porém, o que acontece? Alguém precisa fazer esse trabalho, né? Alguém precisa plantar isso aqui para daqui a alguns anos termos plantas. Afinal de contas, plantando ou não plantando, o tempo irá passar. Então compensa que o tempo passe conosco cultivando alguma coisa. Tá vendo? Aqui eu vou apenas abrindo os frasquinhos, coloco um pouquinho de água, bato o meio de cultura, ele sai assim, ó. Aqui tem carvão, tem polpa de banana, tem vários nutrientes, né? Várias substâncias e elementos que são favoráveis ao crescimento dessas plantas. Essa cultura de tecido foi desenvolvida pelo cientista Levis Knudsen, se não me engano. Não sei pronunciar bem o nome dele. E ele foi o que desenvolveu esse sistema. Isso aqui revolucionou a cultura de tecidos e a reprodução de muitas plantas, como é o caso das orquídeas, por exemplo, né? Que são plantas que têm uma reprodução um pouco mais difícil do que as outras plantas, mas nada que seja impossível, né, pessoal? Hoje em dia a tecnologia está aí para isso. Beleza? Eu disponibilizo esses materiais, quem quiser pode estar adquirindo comigo.